Em um campo de batalha desolado, 4 guerreiros corajosos ficam frente a frente com o Rei Demônio em uma batalha final que decidirá o destino do mundo. Os 4 lutam juntos, combinando sua magia, esgrima e trabalho em equipe contra o poderoso inimigo. Apesar da força avassaladora do Rei Demônio, eles se recusam a desistir e continuam avançando. À medida que a batalha chega ao seu clímax, o herói de cabelos loiros encontra uma brecha e enfia sua espada profundamente no corpo do Rei Demônio. Imediatamente depois, o mago do grupo libera um enorme feitiço de relâmpago que atinge o Rei Demônio com uma força incrível. Já tendo sofrido inúmeros ferimentos durante a batalha, o Rei Demônio não consegue mais suportar os danos. Ele solta um último grito antes de cair pesadamente no chão. Por um momento, um dos guerreiros fica paralisado de incredulidade, achando difícil acreditar que eles realmente conseguiram derrotar o Lorde Demônio. Algum tempo depois, uma grande cerimônia é realizada para homenagear os guerreiros que salvaram o mundo. Os 4 guerreiros se ajoelham orgulhosamente diante do rei, enquanto multidões se reúnem para celebrar sua vitória sobre o Rei Demônio. Para reconhecer suas conquistas, o rei lhes concede o título dos 4 imperadores, um título reservado apenas aos maiores magos do reino. Um dos guerreiros, chamado Eftal, fica completamente chocado com o anúncio. Ele sabe que ao longo da história apenas pessoas de famílias nobres tiveram permissão para conquistar o título de imperador. Por causa disso, ele mal consegue acreditar no que está ouvindo. Ele admite que a recompensa é maior do que qualquer coisa que jamais poderia ter imaginado. Então, o rei se aproxima pessoalmente de Eftal e fala com ele diante de todos. Ele explica que, embora Eftal talvez não seja o mago mais forte do mundo, suas contribuições e conquistas são inegáveis. Por essa razão, ele conquistou o direito de portar o título de imperador. A partir deste dia, ele será conhecido como o Imperador dos Relâmpagos. Ao ouvir essas palavras, Eftal cai em lágrimas. A multidão explode em aplausos enquanto ele luta para conter suas emoções. Depois de passar 40 anos estudando e dominando a magia, todo o seu trabalho duro finalmente foi reconhecido. Eftal deixa a cerimônia sentindo-se mais orgulhoso do que nunca. Pela primeira vez em sua vida, ele sente que todos os seus sacrifícios e esforços realmente valeram a pena. Vários anos se passam desde aquele dia, e Eftal agora é um homem idoso. Certa manhã ele fica do lado de fora, olhando em silêncio para os campos abertos. Então, uma jovem chamada Merlin se aproxima dele e informa educadamente que o café da manhã está pronto e esperando por ele lá dentro. Cerca de 1 hora depois, Eftal é visto ensinando seus alunos a manter um círculo mágico. Os alunos se concentram cuidadosamente enquanto tentam manter seus círculos ativos pelo maior tempo possível. Durante o exercício, um aluno perde a concentração e acidentalmente faz seu círculo mágico desaparecer. Eftal percebe imediatamente e diz ao aluno para não desistir. Ele explica que manter o foco é uma das habilidades mais importantes que um mago pode aprender. Se ele não consegue manter um círculo mágico ativo enquanto está parado, então nunca será capaz de manter um enquanto entoa feitiços durante uma batalha. Incentivado pelas palavras de Eftal, o garoto rapidamente começa a tentar novamente. Depois de algum tempo, Eftal finalmente encerra o exercício. Os alunos desfazem seus círculos mágicos e se preparam para a próxima lição. No entanto, em vez de deixá-los descansar, Eftal imediatamente sugere que passem para a prática de feitiços de nível 4. Antes que a aula possa continuar, Merlin de repente se manifesta. Ela aponta que Eftal parece exausto e diz que ele deveria fazer uma pausa e descansar um pouco. No entanto, Eftal simplesmente ignora sua preocupação dela e insiste que não está cansado de jeito nenhum. Ainda assim, a expressão preocupada no rosto de Merlin faz com que ele pare por um momento. Ver a expressão dela o faz lembrar do dia em que se conheceram pela primeira vez. Seus pensamentos voltam muitos anos, para a época logo depois que seu grupo derrotou o Lorde Demônio. Durante aquele período, ele encontrou Merlin ainda bebê. Ela havia sido deixada sozinha depois que sua mãe foi morta durante o conflito envolvendo o grupo dele. Lembrar daquele dia enche Eftal de culpa. Ele se pergunta em silêncio se Merlin passaria a odiá-lo caso algum dia descobrisse a verdade sobre a guerra e percebesse que ele matou tantos membros do clã dela. Depois de um momento, ele afasta esses pensamentos e volta sua atenção para o presente. Eftal diz aos alunos para continuarem praticando sua magia de nível 4. Antes que alguém possa começar, Merlin se manifesta mais uma vez. Com um sorriso confiante, ela declara que está pronta para começar a aprender magia de nível 6. Afinal, ela é uma das alunas mais talentosas de Eftal. Eftal não consegue evitar ficar impressionado com a confiança e a ambição dela. Mesmo assim, ele gentilmente diz que não há motivo para se apressar tanto. Ele garante que ela aprenderá esses feitiços de nível mais alto, eventualmente, mas que por enquanto deve se concentrar no básico. Após o treinamento, Merlin segue sozinha para o fundo da floresta. Ela está determinada a derrotar a fera que vive dentro de uma caverna próxima.
próxima. Em sua mente, derrotar um monstro tão poderoso provaria que ela é a melhor aluna de Eftal. Mais importante ainda, ela acredita que se ficar forte o bastante para ensinar outras pessoas por conta própria, Eftal finalmente poderá parar de trabalhar tanto e descansar como merece. Infelizmente, tudo dá errado quase imediatamente, pois a fera é muito mais forte do que Merlin esperava. Não demora muito para ela se ver correndo pela floresta enquanto é perseguida por uma gigantesca besta parecida com um lobo. Merlin já tentou usar magia de nível 4 contra ela, mas não causou nenhum dano, o que a faz entender que precisará de algo mais poderoso. Percebendo que seus feitiços normais são inúteis, Merlin decide que só lhe resta uma opção. Ela começa a entoar um feitiço de nível 6, mesmo nunca tendo conseguido conjurar um antes. Para sua surpresa, o feitiço realmente funciona, e ela lança um raio de nível 6 diretamente contra o monstro. A explosão sacode toda a área e enche a floresta de fumaça e poeira, fazendo Merlin se convencer de que finalmente venceu. Então, a fera sai da fumaça completamente ilesa. Antes que Merlin consiga reagir, a criatura a golpeia com uma força tremenda. Ela cai no chão e luta para conseguir se levantar. O enorme lobo se aproxima lentamente dela e se prepara para devorá-la. Naquele momento, Merlin começa a aceitar que vai morrer. Quando a fera está prestes a atacar, Eftal aparece de repente e a salva no último segundo. Eftal imediatamente a repreende por ter entrado sozinha na floresta. Envergonhada, Merlin começa a pedir desculpas sem parar. Eftal diz que ela tem mais talento e potencial do que qualquer um de seus outros alunos. No entanto, ele a alerta para não ficar obcecada em ganhar poder rápido demais. Se ela avançar depressa sem construir uma base adequada, esse poder poderá facilmente escapar por entre seus dedos. Enquanto conversam, Merlin percebe de repente que a fera de antes ainda está viva e parada bem atrás de Eftal. No entanto, ele nem sequer se assusta. Sem se virar, ele conjura calmamente um feitiço de relâmpago de nível 10. Uma enorme descarga de eletricidade irrompe de seu corpo e destrói a fera instantaneamente. Mais tarde naquela noite, Merlin não consegue parar de falar sobre como Eftal parecia incrível quando salvou sua vida, mas Eftal acaba mandando que ela pare de falar e vá dormir. Merlin finalmente cede e começa a caminhar em direção à sua cama, porém ela de repente se vira e vê Eftal tossindo sangue. Há vários anos ele sofre de uma doença incurável e seu estado vem piorando gradualmente. A expressão preocupada no rosto de Merlin faz Eftal perceber algo. Ela sabe sobre sua doença há muito tempo. Esse é o verdadeiro motivo pelo qual ela vem se esforçando tanto para ficar mais forte. Merlin pede baixinho que Eftal cuide melhor de si mesmo e descanse o máximo possível. Ele diz a ela que não lhe resta muito tempo. Por causa disso, não tem vontade de passar os anos que lhe restam deitado em uma cama, esperando pelo fim. Em vez disso, ele quer passar o tempo que ainda tem fazendo aquilo de que mais gosta. Ele quer continuar ensinando alunos talentosos como ela e ajudá-los a se tornarem grandes magos. Eftal admite que sempre quis se tornar um mago mais forte. Ouvir isso deixa Merlin confusa porque, pelo que ela sabe, ele já é o mais forte. Afinal, ele recebeu o título de Imperador dos Relâmpagos. Eftal diz que entende porque ela pensa isso, mas a verdade é diferente. Embora fosse o mais velho entre os imperadores e tivesse alcançado muitas grandes conquistas, sempre houve uma diferença clara entre ele e alguns membros de seu grupo. Por causa disso, ele nunca se considerou verdadeiramente o mais forte. No dia seguinte, um dos alunos de Eftal bate à sua porta e o informa que o Imperador das Chamas finalmente concluiu sua pesquisa sobre aptidão mágica. Curioso, Eftal lê o documento. Ele logo descobre que o Imperador das Chamas encontrou uma maneira de determinar a aptidão mágica de uma pessoa. Isso era algo que as pessoas acreditavam ser impossível. Então Eftal imediatamente o elogia, chamando-o de gênio. Querendo testar o novo método imediatamente, Eftal coloca um dos fios de cabelo de Merlin dentro de um tubo de ensaio e realiza o experimento. As cores que aparecem dentro do tubo revelam a força de suas afinidades mágicas. Os resultados mostram que ela possui aptidão de rank, esse tanto para magia de vento quanto para magia de água, o que é extremamente impressionante. Ela também possui aptidão de rank B para magia de fogo e aptidão de rank C para magia de terra. Como Eftal criou Merlin desde que ela era bebê, ele consegue perceber que os resultados do teste estão corretos. Antes dessa descoberta, os alunos precisavam passar anos estudando feitiços básicos de cada elemento mágico. Somente depois de praticar bastante é que os professores conseguiam ter uma ideia aproximada de quais eram os talentos naturais de uma pessoa. Com esse novo teste, porém, eles podem determinar a aptidão de alguém desde o momento em que nasce. Isso tornará o treinamento muito mais eficiente e ajudará pessoas talentosas a ficarem mais fortes muito mais rápido. Então Eftal pede para fazer o teste em si mesmo. Merlin diz imediatamente
que não há necessidade, pois seus resultados obviamente estariam no máximo. No entanto, Eftal insiste. Ele explica que mesmo que nunca pudesse alcançar o nível mais alto da magia, pelo menos quer saber se algum dia teve o talento necessário para isso. O teste é realizado, mas o resultado volta completamente sem cor. Um dos alunos verifica as instruções e explica que um resultado sem cor significa que a pessoa não possui nenhuma aptidão mágica. Ele rapidamente acrescenta que deve haver algum erro, pois Eftal é um dos magos mais fortes vivos. Por um momento, Eftal perde a compostura. Ele pede que o teste seja realizado novamente. Os alunos repetem o procedimento várias vezes, mas o resultado nunca muda. Todos os testes voltam sem cor. Enquanto encara os resultados, Eftal começa lentamente a entender algo. Ele se lembra de como aprender magia sempre levava mais tempo para ele do que para todos os outros. Lembra de como os outros imperadores o superavam constantemente, apesar de todo o seu esforço. Pela primeira vez ele percebe a verdade. O motivo de sempre ficar para trás era porque ele não tinha absolutamente nenhuma aptidão mágica. A revelação o destrói completamente. Ele começa a tossir violentamente, e Merlin corre até ele para ver se está bem. Mais tarde ela bate à sua porta e diz que quer levar um pouco de água para ele, mas Eftal simplesmente manda que ela fique de fora. Deitado sozinho na cama, ele reflete sobre sua vida. Ele se lembra do sonho que carregou por décadas, alcançar o nível mais alto da magia. Agora esse sonho foi completamente destruído. Não importava o quanto se esforçasse, ele nunca teve o talento necessário para alcançar esse objetivo. A frustração se torna insuportável. Ele pensa em como se sente patético, e em como todos os seus esforços não levaram a lugar nenhum. De repente, ele sofre um ataque cardíaco. Naquele momento, uma de suas habilidades, chamada Segunda Reencarnação, é ativada. Sua versão mais jovem aparece em um estranho espaço vazio, e se vê diante de uma entidade divina. Olhando ao redor, ele comenta que mais de 50 anos se passaram, e admite que havia se esquecido completamente da Segunda Reencarnação. Ele fala com a entidade, e a lembra de que foi ali que se conheceram pela primeira vez, depois que ele morreu em outro mundo há muito tempo. A deusa diz a ele que finalmente chegou a hora de sua segunda reencarnação. Antes de enviá-lo embora, ela o lembra de que pode escolher duas habilidades bônus. Ela recomenda uma habilidade chamada Crescimento em Dobro, que permitiria que ele melhorasse 2 vezes mais rápido. No entanto, Eftal recusa a oferta. Ele diz que o conhecimento mágico que já possui é suficiente. Se receber tempo suficiente para trabalhar duro e melhorar, então não precisa de nenhuma vantagem especial. A deusa fica impressionada com sua resposta. Ela sorri, deseja boa sorte a ele e o envia para um novo mundo. Um momento depois, Eftal acorda no corpo de um menino. Ele se senta de repente enquanto as memórias começam a inundar sua mente. Ainda confuso, ele desce as escadas e é imediatamente recebido por sua mãe, que o abraça calorosamente e diz que o café da manhã está pronto. Enquanto come com ela, suas memórias continuam voltando até que tudo finalmente fica claro. Ele percebe que essa agora é sua terceira vida. Determinado a não desperdiçar essa oportunidade, Eftal faz uma promessa a si mesmo. Desta vez ele dominará a magia custe o que custar. Infelizmente, ele logo descobre que ainda não possui nenhuma aptidão mágica nessa nova vida. A notícia destrói suas esperanças, e ele começa a acreditar que mais uma vez ficará limitado à magia de nível 10, assim como antes. Um dia, enquanto está deitado em um campo pensando em seu futuro, ele de repente ouve uma grande comoção. Ao olhar para cima, vê um dragão enfurecido voando pelo céu enquanto um grupo de cavaleiros o persegue desesperadamente. Sem pensar, Eftal começa a correr atrás deles. No entanto, ele para rapidamente e se lembra de que tem apenas 4 anos de idade. Não há nada que ele possa fazer de forma realista em seu corpo atual. Enquanto observa o dragão se afastar voando, ele começa a pensar nos feitiços de nível 10 que criou durante sua vida anterior. Quase por instinto, ele junta os dedos e, para seu choque, o feitiço é ativado instantaneamente. Uma poderosa explosão corta o céu e atinge o dragão diretamente, derrubando a enorme criatura com um único ataque. Eftal encara incrédulo o que acabou de acontecer, mas então a verdade finalmente o atinge. Mesmo tendo renascido em um novo mundo, ele ainda possui as mesmas habilidades e o mesmo poder que tinha em seu auge na vida anterior. Com o passar do tempo, Eftal passou a maior parte dos dias estudando e pesquisando tudo o que podia. Durante suas pesquisas, ele descobriu que o mundo em que vivia era, na verdade, o mesmo mundo de sua vida anterior. A única diferença era que mais de 400 anos haviam se passado desde então. Na manhã seguinte, o irmão mais velho de Eftal, Frazier, chega à casa. Ele traz algum dinheiro para ajudar a pagar as despesas diárias da família e os mantimentos da casa. Depois disso, Frazier percebe Eftal sentado em silêncio, segurando um livro difícil de magia nas mãos. Ele fica impressionado ao ver que alguém tão jovem consegue ler e entender um livro tão avançado. Eftal simplesmente responde que
ele gosta de ler livros assim, porque os acha incrivelmente interessantes. Ao ouvir isso, Fraser sorri. Ele promete que na próxima vez que vier visitá-los, trará ainda mais livros de presente para Eftal. Fraser fica realmente impressionado com o amor de Eftal pelo aprendizado. Ele diz que se o pai deles pudesse ver aquilo, certamente ficaria orgulhoso. Ao ouvir essas palavras, Eftal fica curioso. Ele pergunta quando finalmente terá a chance de conhecer o pai. Infelizmente, Fraser explica que o pai deles é extremamente ocupado e raramente tem algum tempo livre. Na verdade, desde que Eftal nasceu neste mundo, ele nunca encontrou o pai nenhuma única vez. Seu pai é o Duque Orcott, uma das pessoas mais importantes do Reino de Azul e uma figura altamente respeitada no campo da magia. Sem que ninguém mais soubesse, o Duque Orcott também era um descendente direto do próprio Eftal em sua vida anterior, quando ele era conhecido como o Imperador do Relâmpago. Por causa disso, Eftal sempre teve curiosidade de saber que tipo de pessoa seu descendente era. Infelizmente, a mãe de Eftal nasceu sem qualquer aptidão mágica. Por isso, a esposa principal do Duque Orcott e suas outras amantes a desprezavam desde o início. Elas chegaram até mesmo a considerar Eftal um erro, pois ele também nasceu sem nenhuma afinidade mágica. Os dois foram tratados tão mal que no fim foram expulsos e forçados a viver em uma área remota, longe do restante da família. Como resultado, o Duque Orcott e suas outras esposas nem sequer reconhecem Eftal como parte da família. Esse é o verdadeiro motivo pelo qual ele nunca teve permissão para conhecer o próprio pai. Fraser, porém, é o segundo filho da esposa principal do Duque Orcott. Depois de descobrir o tratamento injusto que Eftal e sua mãe haviam recebido, ele sentiu pena dos dois e decidiu ajudá-los sempre que pudesse. Apesar de tudo o que acontecia ao seu redor, Eftal sinceramente não se importava muito com os problemas da família. Desde que tivesse a chance de estudar magia novamente, ele já estava satisfeito. Algum tempo depois, a família se senta junta para tomar chá. Durante a conversa, Fraser pergunta a Eftal o que ele pretende fazer no futuro, depois de passar tanto tempo estudando. Sem hesitar, Eftal diz animadamente que assim que tiver idade suficiente, pretende se matricular na academia de magia e se dedicar ao estudo da magia. Antes que ele consiga terminar de falar, porém, sua mãe rapidamente cobre sua boca. Ela lembra Fraser de que Eftal nasceu igual a ela e não possui absolutamente nenhuma aptidão mágica. Por causa disso, ela acredita que ele provavelmente acabará estudando esgrima, ou talvez se matriculando em uma escola militar quando crescer. Fraser se anima ao ouvir essa sugestão. Ele lembra a mãe de Eftal de que ele próprio se formou no topo de sua turma na escola militar, então acredita que esse caminho ainda poderia levar Eftal a um futuro brilhante. Fraser admite que originalmente escolheu a escola militar porque queria se rebelar contra o fato de crescer em uma família famosa pela magia. No entanto, olhando para trás agora, ele acredita que tomou a decisão certa no fim das contas. Como tinha bastante tempo livre naquele dia, Fraser decide ensinar a Eftal os fundamentos da esgrima. Os dois passam a tarde treinando juntos, e Fraser lhe mostra pacientemente as técnicas corretas. Enquanto praticava, Eftal se lembra de algo de sua vida anterior. Fraser sempre lhe ensinava a educação básica e ciência militar, além de incentivá-lo constantemente a frequentar a escola militar em vez de seguir o caminho da magia. Depois de treinar por um tempo, Eftal finalmente reúne coragem para falar. Ele diz a Fraser que realmente quer frequentar a academia de magia. Fraser se ajoelha para poder falar com Eftal cara a cara. Ele o lembra gentilmente de que nasceu sem qualquer aptidão mágica. Eftal diz que já sabe disso. No entanto, ele também aponta que ainda é capaz de usar magia e que ainda possui mana. No fundo, Eftal acredita que, se puder estudar na academia de magia, talvez finalmente descubra o segredo para ultrapassar os limites que o impediram de avançar por tanto tempo. Depois de ouvir o pedido sincero de Eftal, Fraser se levanta lentamente e lhe faz uma proposta. Ele diz que está prestes a lançar um feitiço. Se Eftal conseguir copiar o feitiço de qualquer forma, Fraser o recomendará pessoalmente para ser admitido na academia de magia. Na verdade, Fraser espera completamente que Eftal fracasse. Ele acredita que quando Eftal perceber a diferença entre ele e os verdadeiros magos, finalmente entenderá os limites de suas próprias habilidades. Fraser recita calmamente um encantamento mágico antes de lançar um feitiço cortador de vento de nível 2. A lâmina de vento avança e corta limpidamente uma árvore próxima, derrubando-a. Eftal observa o feitiço e se surpreende com o quão simples ele é. Sem hesitar, ele recria exatamente o mesmo feitiço. Ele não apenas o copia perfeitamente, como também o fortalece até o nível de um feitiço de nível 4. A enorme lâmina de vento atravessa a área e destrói várias árvores em um único ataque. Fraser fica parado, completamente incrédulo. Ele não consegue entender como Eftal, alguém que supostamente não possui aptidão mágica, foi capaz de lançar um feitiço tão poderoso. Eftal não tem intenção
intenção alguma de revelar a verdade. Ele não pode explicar que todo o seu conhecimento e experiência mágicos vieram das memórias de sua vida anterior através da reencarnação. Eftal simplesmente diz que não tem muita certeza de como consegue usar magia dessa forma. Pelo que sabe, ele apenas consegue fazer isso naturalmente, e não tem nenhuma explicação real para o motivo. Então acrescenta casualmente que é capaz de lançar magias de até nível 10. No momento em que Frazier ouve isso, fica tão chocado que desmaia imediatamente. Até então, Eftal nunca havia mostrado sua magia a ninguém. Porém, depois de ver a reação de Frazier, ele percebe que algo deve ser muito diferente na era atual da magia. Seus pensamentos voltam ao dia em que derrotou o dragão com um único feitiço de relâmpago. Os cavaleiros que testemunharam aquilo não conseguiam nem acreditar no que tinham visto. Em vez de pensarem que era simplesmente uma magia poderosa, presumiram que só podia ser um milagre enviado por Deus. Enquanto Frazier continua inconsciente na cama, Eftal passa as horas seguintes pensando em tudo o que aprendeu sobre os últimos 400 anos. Depois de juntar todas as peças, ele chega a uma conclusão clara. O nível geral da magia caiu drasticamente desde sua vida anterior. Ele também percebe que lançar feitiços sem recitar um encantamento se tornou extremamente raro nesta era. Isso explica por que Frazier ficou tão chocado ao vê-lo usar magia com tanta facilidade. A partir daquele momento, Eftal decide que esconder suas verdadeiras habilidades é a escolha mais segura. Eventualmente, Frazier desperta de repente. Mesmo depois de abrir os olhos, ele ainda está abalado com a facilidade com que Eftal conseguiu lançar aquele feitiço. Tentando evitar qualquer problema, Eftal diz calmamente para ele relaxar. Ele insiste que tudo de que Frazier se lembra não passou de um sonho estranho. Para surpresa de Eftal, Frazier realmente acredita na história. Por causa disso, Eftal consegue continuar treinando em segredo sem que ninguém fique desconfiado. Para manter Frazier feliz, Eftal também finge que aceitou a ideia de frequentar a escola militar em vez da academia de magia. Como parte de seu treinamento, Frazier continua ensinando esgrima a ele. Durante as práticas, Eftal é derrotado repetidas vezes. No entanto, cada derrota apenas o motiva a trabalhar ainda mais duro. Em vez de desanimar, ele usa cada derrota como mais um motivo para se tornar mais forte. Quando chega aos 10 anos de idade, a esgrima de Eftal melhora drasticamente. Ele corta facilmente um enorme tronco ao meio com um único golpe, mostrando o quanto ficou mais forte. À medida que suas habilidades continuam melhorando, Eftal começa a pensar que se tornar o espadachim mágico mais forte do mundo talvez não seja um objetivo ruim, afinal. A essa altura, Frazier já vinha ensinando esgrima a Eftal 3 vezes por semana. Porém, naquele dia em particular, Frazier decide que finalmente chegou a hora de dar a Eftal uma lição especial. Frazier apresenta Eftal a um homem enorme e musculoso chamado Moria, o antigo comandante dos Cavaleiros do Reino de Azul. Sem perder tempo, Moria desafia Eftal imediatamente para um duelo. Ele diz para Eftal não se conter e atacar com tudo no que tem. Enquanto Moria caminha calmamente até o centro do campo de treinamento, Eftal acha difícil fazer o primeiro movimento. A aura esmagadora de Moria é tão intimidadora que o deixa paralisado por um momento. Vendo Eftal hesitar, Moria presume que ele não passa de uma criança fraca. Ele avança direto contra ele, esperando terminar a luta com um único ataque. No último segundo possível, Eftal desvia. Usando magia de fortalecimento físico para reforçar o próprio corpo, ele contra-ataca rapidamente com vários golpes limpos, conseguindo surpreender Moria. À medida que o duelo continua, Moria percebe que Eftal é muito mais talentoso do que esperava. Ele entende imediatamente por que Frazier o admirava tanto. Frazier concorda e explica que, embora Eftal não tenha aptidão mágica, ele possui um controle incrivelmente suave sobre o mana que flui por seu corpo. A batalha continua, mas pouco a pouco, Moria começa a empurrar Eftal para a defensiva. Percebendo que está sendo dominado, Eftal decide usar uma técnica que aprendeu durante uma de suas vidas anteriores. Ele pega Moria de surpresa, joga-o por cima do ombro e o arremessa diretamente contra o chão. Com isso, Eftal vence o duelo. Moria aceita a derrota sem reclamar. Ele ri, dá um tapinha na cabeça de Eftal e diz que ele passou no teste com sucesso. Então Frazier se aproxima e revela a verdade. Ele explica que Moria é na verdade o diretor da Academia de Ciências Militares de Azul. Como Moria ficou impressionado com o desempenho de Eftal, ele passou oficialmente no teste de admissão e agora tem uma vaga garantida na academia. Eftal é pego completamente de surpresa. Tudo aconteceu tão rápido que ele começa a se perguntar como as coisas chegaram àquele ponto. Alguns anos depois, uma forte tempestade começa. Enquanto todos ficam dentro de casa para evitar a chuva, eles percebem Eftal do lado de fora e simplesmente assumem que ele está continuando seu treinamento de esgrima. Na realidade, Eftal foi para o fundo da floresta praticar secretamente sua magia de nível 10.
vez. Ele libera um gigantesco feitiço de relâmpago que atinge o chão com uma força incrível. A explosão é tão poderosa que Fraser confunde aquilo com um raio natural e corre imediatamente para a floresta para se certificar de que Eftal está seguro. Depois de confirmar que nada aconteceu com ele, Fraser lembra Eftal de que ele agora tem 14 anos. Isso significa que, quando completar 15 anos, ele começará oficialmente a frequentar a Academia de Ciências Militares. O problema é que Eftal não tem nenhum desejo de ir para lá. Ele sabe que a vida na academia só se tornará mais difícil porque ainda não possui aptidão mágica. Em vez disso, ele planeja sair de casa assim que completar 15 anos e viajar sozinho para perseguir seu sonho de se matricular na Academia de Magia. Pouco tempo depois, a mãe de Eftal recebe a notícia de que o pai dele quer vê-lo. Cheia de alegria, ela o abraça, acreditando que isso finalmente dará a Eftal a chance de conhecer o pai pela primeira vez. Porém, Eftal já não se sente animado com essa ideia. Depois de ser ignorado durante toda a vida, ele não vê motivo para querer ter uma relação com alguém que nunca o reconheceu. Mesmo assim, ver o quanto sua mãe e Fraser estão felizes o faz mudar de ideia. Em vez de fugir, ele decide seguir em frente com a escola militar. No dia seguinte, Eftal recebe um convite especial e viaja até a mansão de seu pai. Apesar de tudo o que aconteceu, ele ainda está um pouco animado para finalmente conhecer o homem que também é seu descendente de sua vida anterior. Infelizmente, o encontro acontece exatamente ao contrário do que ele esperava. No momento em que ficam frente a frente, o Duque Orcott despreza Eftal e imediatamente o chama de vergonha, apenas porque ele nasceu sem qualquer aptidão mágica. Ao ouvir essas palavras, Eftal rapidamente decide que seu pai não passa de um idiota sem coração. Então o Duque menciona que já sabe que Eftal recebeu um convite especial para a Academia de Ciências Militares. No início, Eftal pensa que seu pai está realmente orgulhoso dele. Porém, o verdadeiro motivo do Duque logo fica claro. Ele diz que só está feliz porque Eftal e sua mãe não viverão mais sob seus cuidados. Como Eftal agora vai frequentar a academia, ele não precisará gastar mais uma moeda para sustentá-los. A partir de agora, eles terão que cuidar de si mesmos. Naquele momento, Eftal percebe que o Duque só os convidou para a mansão para insultá-los uma última vez. Antes de sair, o Duque ordena que um de seus filhos, um homem chamado Joaquim, lute contra Eftal e determine se ele é realmente capaz de sobreviver na Academia de Ciências Militares. No momento em que Joaquim ouve a ordem, um sorriso largo e perturbador se espalha por seu rosto. Pouco antes do duelo começar, Fraser dá um último aviso a Eftal. Ele diz que mesmo Joaquim não parecendo tão perigoso assim, ele era o melhor aluno da escola quando o assunto era luta com espadas. Por causa disso, ele aconselha Eftal a se render, caso perceba que não tem nenhuma chance de vencer. Eftal concorda calmamente e diz que entende o que Fraser quer dizer. E então Eftal dá um passo à frente para começar a batalha, e Joaquim imediatamente joga uma espada na direção dele. Assim que Eftal a pega, ele percebe que a arma é muito mais pesada do que esperava. Joaquim explica que aquela é uma espada de madeira dura, não uma arma comum de treinamento. Ele diz que se alguém acertar o ataque corretamente, a espada é forte o bastante para esmagar o crânio de uma pessoa ou despedaçar completamente seus ossos. Depois de dizer isso, Joaquim de repente abre um sorriso distorcido e encara Eftal diretamente. Ele diz que a mãe de Eftal não trouxe nada além de vergonha para a família real, porque deu à luz uma criança sem talento para a magia. Ele admite que sempre quis matá-la com as próprias mãos, mas já que não pode mais fazer isso, terá que se contentar em matar o filho dela no lugar. No momento em que Eftal ouve aquelas palavras, sua expressão fica completamente fria. Ele percebe que Joaquim e o Duque são facilmente as pessoas mais insuportáveis que ele já conheceu. O que o deixa ainda mais irritado é o fato de que esses dois idiotas são, na verdade, seus próprios descendentes. Só esse pensamento já o deixa ainda mais furioso do que antes. Sem perder mais nenhum segundo, Eftal avança direto contra Joaquim e começa a atacá-lo com sua espada. Ele continua golpeando sem dar a Joaquim nenhum espaço para respirar, e fica surpreso ao ver que Joaquim mal consegue desviar de cada ataque. Mesmo conseguindo evitar ser atingido, é óbvio que Joaquim está tendo dificuldades para acompanhar na velocidade e a força de Eftal. Joaquim fica completamente chocado com a quantidade de poder que Eftal possui. Ele começa a se perguntar se Eftal foi possuído de alguma forma, porque a pessoa diante dele não parece em nada com o garoto fraco que ele conhecia antes. Para Joaquim é como se estivesse lutando contra uma pessoa completamente diferente. O duelo continua por um tempo, enquanto os dois seguem trocando golpes, até que em certo momento Joaquim ergue sua espada e tenta bloquear mais um dos ataques de Eftal. Exatamente nesse instante, Eftal ativa sua magia de aprimoramento físico, aumentando muito sua força. Então ele balança sua espada de madeira dura com uma força esmagadora, atravessando direto a defesa de Joaquim e afundando seu crânio. Com aquele único ataque, o duelo finalmente chega
chega ao fim, e Eftal é declarado o vencedor. Todos que assistiam à luta ficam paralisados de choque, porque nenhum deles esperava que Joaquim perdesse com tanta facilidade. Antes de deixar a arena, Eftal para por um momento e olha diretamente para Joaquim. Com uma voz fria, ele o avisa que se ele disser mais uma palavra desrespeitosa sobre sua mãe outra vez, fará questão de que ele morra da próxima vez. E então Eftal vai até sua mãe, mas rapidamente percebe que ela parece um pouco assustada com ele, por causa da força incrível que demonstrou durante o duelo. Ele a tranquiliza gentilmente, dizendo que ela não tem nada a temer, porque não importa o quão forte ele tenha se tornado, ele ainda é o mesmo Eftal que ela sempre conheceu. Depois disso, Eftal se curva respeitosamente diante do Duque, e agradece por tê-lo convidado. Mesmo que seu pai claramente não esteja feliz com o que aconteceu, ele relutantemente deseja boa sorte a Eftal durante seu período na escola militar antes de deixá-lo ir embora. Mais tarde naquela noite, a mãe de Eftal prepara sua refeição favorita para celebrar sua vitória. Os dois estão prestes a começar a comer quando de repente ouvem alguém batendo na porta da frente. Eles abrem a porta e ficam surpresos ao encontrar Moria e Fraser do lado de fora, com um bebê nos braços dele. Assim que entra, Fraser imediatamente explica a situação. Ele diz que um boato vem se espalhando de que a facção do ministro está planejando assassinar o jovem príncipe, enquanto a principal força militar do reino está longe, lutando no campo de batalha. O ataque dos bárbaros aconteceu muito antes do que qualquer um esperava, então não houve tempo suficiente para se preparar. Como tudo aconteceu tão de repente, Fraser decidiu que a casa de Eftal era o lugar mais seguro em que conseguiu pensar para esconder o príncipe até descobrirem o que fazer em seguida. Depois de ouvir isso, Eftal entende rapidamente a situação política. O rei anterior de Azul tinha 2 filhos, e o filho mais novo era muito mais talentoso do que o mais velho. Por causa disso, o filho mais novo se tornou o rei atual, enquanto o filho mais velho se tornou o ministro da coroa. Como o rei atual originalmente não tinha nenhum herdeiro homem, todos acreditavam que o próprio filho do ministro acabaria herdando o trono. No entanto, tudo mudou quando o rei atual finalmente teve um filho próprio. Esse único acontecimento destruiu os planos do ministro, e é exatamente por isso que sua facção agora quer o jovem príncipe morto, antes que ele possa herdar o reino. Mesmo depois de entender tudo isso, Eftal ainda não consegue compreender uma coisa. Ele se pergunta como os bárbaros conseguiram romper as defesas do reino e chegar à capital depois de a segurança supostamente ter sido reforçada. Fraser acredita que existe apenas uma pessoa que poderia ter tornado isso possível. Ele suspeita que o pai deles esteja secretamente por trás de tudo, porque se a família real for derrubada e o poder mudar de mãos, o Duque ganharia mais do que qualquer outra pessoa. Como voltar para a capital já não é mais uma opção, Fraser decide que a única escolha deles é cruzar a fronteira e levar o príncipe até o exército principal do reino, onde ele estará muito mais seguro. É uma jornada perigosa, mas eles não têm alternativa melhor se quiserem manter o príncipe vivo. Na manhã seguinte, Moria e Fraser terminam de se preparar para a viagem e começam a se despedir antes de partir. Nesse momento, Eftal aparece de repente e pergunta se pode ir com eles. Moria e Fraser aceitam sua oferta com alegria, porque sabem que vão precisar de toda a ajuda possível durante uma missão tão perigosa. Embora estejam gratos por tê-lo com eles, é óbvio que a mãe de Eftal fica de coração partido ao ver o filho sair de casa mais uma vez. Os 3 começam a atravessar a floresta enquanto discutem a rota mais segura e planejam o próximo movimento. No meio da conversa, um barulho alto de repente ecoa por entre as árvores. Percebendo que algo está errado, eles imediatamente decidem que o mais inteligente a fazer é sair da floresta o mais rápido possível, antes que o que quer que tenha causado aqueles sons os alcance. No entanto, no momento em que chegam à beira da floresta, eles param de repente no mesmo lugar. Esperando por eles do lado de fora, há uma visão ainda mais assustadora. O Duque já chegou com sua divisão pessoal de magos de batalha, e eles bloquearam completamente o caminho. Fica imediatamente claro que eles não têm nenhuma intenção de deixar o príncipe escapar. Estão preparados para levá-lo de volta, custe o que custar. Eles imediatamente pensam em voltar, mas logo descobrem que o caminho atrás deles já foi bloqueado por uma parede de fogo. É nesse momento que percebem que o barulho alto que ouviram antes era na verdade os magos do Duque incendiando a floresta inteira. Com as chamas cortando uma rota de fuga e as forças do Duque bloqueando a outra, eles se veem completamente encurralados, sem ter para onde correr. Vendo que não há uma saída fácil, Fraser decide que a opção mais sensata é tentar conversar com seu pai. Ele entra no campo de batalha e pede ao Duque que escute o que ele tem a dizer, antes que mais alguém se machuque. Para a surpresa de Fraser, o Duque concorda e caminha calmamente até ele. Por um breve momento, Fraser se sente aliviado, pois acredita que o Duque está realmente disposto a negociar. No entanto, o Duque nunca teve a menor intenção de conversar desde o início.
início. Sem dar qualquer aviso a Fraser, ele de repente puxa uma ferramenta mágica e o atinge com um raio. O ataque acerta Fraser em cheio, deixando-o inconsciente antes mesmo que ele tenha a chance de reagir. Logo em seguida, o Duque dá um sinal para o restante de seus magos, ordenando que queimem tudo até virar cinzas. Todos os magos começam a trabalhar juntos, combinando suas magias para lançar um poderoso feitiço de raio de nível 6. O enorme feitiço atinge o campo de batalha e devasta completamente toda a área, destruindo quase tudo em seu caminho. Eftal não faz ideia se Fraser conseguiu sobreviver a um ataque tão devastador ou não. Enquanto observa a destruição se desenrolar, o egoísmo do Duque e seu completo desprezo por vidas inocentes apenas o deixam cada vez mais furioso. Cada segundo que passa faz sua raiva crescer ainda mais. Moria percebe que a expressão de Eftal ficou muito mais sombria do que antes, e imediatamente tenta acalmá-lo antes que ele perca o controle. No entanto, Eftal ignora sua preocupação e simplesmente diz que está prestes a mostrar a eles como é a verdadeira magia. Então Eftal caminha calmamente para o campo de batalha, sem demonstrar nem o menor sinal de medo. Bem diante de todos, ele lança um feitiço de gelo de nível 9, com um poder esmagador. Em um instante, a magia congelante se espalha pelo campo de batalha e congela completamente a floresta inteira. A demonstração inacreditável de magia deixa cada um dos magos, junto com o próprio Duque, olhando em completo choque, porque nenhum deles jamais havia testemunhado um poder tão incrível antes. No momento em que o Duque percebe que a pessoa diante dele é Eftal, ele imediatamente ordena que seus magos parem de se segurar e mostrem do que realmente são capazes. Sem hesitar, os magos combinam suas forças mais uma vez e disparam várias flechas explosivas de nível 5 diretamente contra Eftal. Os ataques parecem atingi-lo em cheio, criando uma explosão gigantesca que sacode todo o campo de batalha. O Duque imediatamente começa a comemorar, convencido de que ninguém poderia sobreviver a um ataque daquela magnitude. Mas conforme a fumaça se dissipa lentamente, todos ficam sem palavras. Eftal continua de pé exatamente onde estava antes, completamente ileso. Acontece que ele se protegeu usando seu círculo de defesa mágica sempre ativo, permitindo que bloqueasse toda a explosão sem sofrer um único ferimento. Desesperado para detê-lo, o Duque ordena que todos os seus magos lancem o feitiço de raio de nível 6 contra Eftal, enquanto o poderoso ataque avança em sua direção. Eftal não consegue deixar de achar aquilo tudo um insulto. O feitiço usado contra ele é exatamente a mesma magia lendária de raio que originalmente recebeu seu nome. Vê-la sendo usada de uma forma tão patética só o irrita ainda mais. Sem demonstrar a menor preocupação, Eftal lança calmamente um feitiço de guarda de energia de nível 7 e bloqueia todo o ataque com facilidade. O enorme feitiço de raio desaparece sem deixar um único arranhão nele. Todos os magos que observam ficam completamente atônitos, porque o feitiço de raio de nível 6 é considerado magia lendária. Eles sempre acreditaram que era impossível alguém bloqueá-lo de frente. Depois disso, um sorriso distorcido começa a se espalhar lentamente pelo rosto de Eftal. Ele de repente avança direto contra o exército de magos e começa a derrubá-los um após o outro, sem dar a eles qualquer chance de revidar. Seus movimentos são tão rápidos e esmagadores que os magos ficam completamente impotentes diante dele. Um após o outro, eles caem antes mesmo de conseguirem entender o que está acontecendo. Percebendo que não tem absolutamente nenhuma chance de derrotá-lo, os magos restantes abandonam a luta e tentam fugir para salvar suas vidas, antes que qualquer um deles consiga escapar. Eftal ergue a mão e lança um feitiço de raio de nível 10. A magia avassaladora varre instantaneamente o campo de batalha, eliminando todo o exército em um único ataque. Quando a poeira finalmente baixa, apenas Joaquim e o Duque continuam vivos. Eftal caminha calmamente até os dois sobreviventes sem demonstrar nenhuma emoção. Ele casualmente deixa Joaquim inconsciente antes mesmo que ele tenha a chance de resistir. Depois disso, volta sua atenção para o Duque. Olhando-o diretamente nos olhos, Eftal diz que não tem nenhuma intenção de mostrar misericórdia a um homem capaz de sacrificar o próprio filho por suas ambições egoístas. Assim que termina de falar, ele também deixa o Duque inconsciente. Com isso, o golpe finalmente chega ao fim. Não muito tempo depois, tanto Joaquim quanto o Duque são executados publicamente por seus crimes, colocando um fim definitivo à rebelião deles. Não demora muito até Fraser receber a alta do hospital. Assim que Eftal ouve a notícia, ele imediatamente vai verificar como ele está. Fraser explica que só sobreviveu por causa do colar de sua família, que o protegeu do ataque fatal. No momento em que Eftal vê o colar, ele imediatamente o reconhece como a guarda de Oberon. Ele originalmente pertenceu a Eftal no passado, e foi passado pela família por muitas gerações, até finalmente acabar nas mãos de Fraser. Com o Duque
fora do caminho, Fraser se torna um novo chefe da família, porque arriscou a própria vida para proteger o príncipe herdeiro durante o ataque. Além disso, o reino começa a retirar todos os títulos nobres e honrarias do duque, apagando completamente seu legado depois de tudo o que ele havia feito. Algum tempo depois, Eftel decide mostrar a Fraser e Moria a verdadeira extensão de seu poder mágico, enquanto assistem a ele demonstrar um feitiço incrível após o outro. Os dois ficam profundamente impressionados com o que veem. Mesmo assim, eles o alertam de que deve manter sua verdadeira força em segredo, porque se o resto do mundo algum dia descobrisse o quão poderoso ele realmente é, isso poderia mergulhar o mundo inteiro no caos. Eles ficam ainda mais surpresos quando Eftel revela que ainda pretende frequentar a escola de magia. Tanto Fraser quanto Moria acham que ele já se tornou poderoso demais para aprender qualquer coisa lá, mas Eftel explica que poder bruto não é tudo. Ele quer estudar magia da maneira correta para aprender a controlar suas habilidades e usar cada feitiço em seu potencial máximo. Depois de ouvir seu raciocínio, Fraser e Moria apoiam totalmente sua decisão. Com isso, Eftel dá mais um passo importante em sua jornada para dominar o caminho da magia. Quando Eftel completa 15 anos, ele já está com tudo arrumado e pronto para partir rumo à academia de magia, e está estampado no rosto de sua mãe o quanto ela vai sentir sua falta. Ela o puxa para um último abraço apertado antes de soltá-lo, enquanto Moria e Fraser acenam para ele enquanto parte. Ao se afastar, Eftel faz uma promessa silenciosa a si mesmo. Desta vez ele vai superar todos os limites impostos pelo próprio talento. Depois de viajar por algum tempo, ele avista uma casa de chá ali perto e decide parar para descansar. Enquanto está sentado tomando sua bebida, percebe uma cena se desenrolando do outro lado do salão. Um plebeu está praticamente de joelhos, elogiando um mago chamado Mestre Edwards. Ele diz que é uma grande honra ter alguém com a reputação dele viajando até o interior e expressa a esperança de que mostre aos moradores como é a verdadeira magia. Edwards responde mandando o homem calar a boca, explicando que conversar com ele é uma perda de tempo. Em seguida, faz questão de lembrar que, com apenas 20 anos, já alcançou o posto de aventureiro Rank A, enquanto o homem ajoelhado diante dele tem mais de 50, e ainda permanece no Rank C. Ele garante que o homem entenda que essa comparação serve para demonstrar exatamente o tamanho da diferença entre os dois. O homem se desculpa pela intromissão, e então menciona, talvez na esperança de amenizar o clima, que ele e os outros já prepararam um banquete em homenagem a Edwards. Edwards rejeita a ideia imediatamente, dizendo que não há nenhuma chance de comparecer, pois tem assuntos muito mais importantes para resolver envolvendo sua escrava demônio. Ver a maneira como Edward trata a jovem escrava quase faz Eftel passar mal. Assistir aquilo o faz lembrar de Merlin. Caso não tivesse acolhido Merlin quando teve a oportunidade, ela poderia facilmente ter acabado como escrava, assim como aquela garota. Apenas pensar nessa possibilidade deixa um sentimento amargo em seu coração. Nesse momento, um homem aparece correndo em completo desespero. Ele avisa a todos aos gritos que um orc gigantesco surgiu de repente, vindo do nada. Ao ouvir isso, Eftel corre rapidamente para fora e vê o enorme orc parado no meio da estrada, comendo tranquilamente as abóboras da carroça de um comerciante. No instante em que todos colocam os olhos no monstro, o pânico se espalha pela multidão. Os moradores começam imediatamente a gritar e correr de medo, convencidos de que todos vão morrer. No entanto, antes que o pânico fique ainda pior, o mago plebeu de antes grita para que todos mantenham a calma. Ele lembra à multidão que Mestre Edward, um aventureiro Rank A, está bem ali com eles. Edward aceita alegremente todos os elogios e afirma com confiança que um orc como aquele é apenas um monstro classe B. Segundo ele, derrotar algo desse nível deveria ser uma tarefa simples para um aventureiro Rank A como ele. Ao ouvirem aquelas palavras confiantes, todos imediatamente recuperam o ânimo, e a multidão deposita todas as esperanças em Edward, acreditando que ele encerrará a batalha em pouco tempo. Edward então começa a entoar o encantamento de uma magia de fogo de nível 4. Assim que termina o encantamento, ele dispara uma poderosa rajada de chamas diretamente contra o orc. A magia atinge o monstro e provoca uma enorme explosão, cobrindo toda a área com fumaça e fogo. Edward sorri confiante, enquanto os moradores também acreditam que a luta já acabou. No entanto, quando a fumaça finalmente se dissipa, todos ficam completamente paralisados. O orc continua de pé sem um único arranhão no corpo. Pela primeira vez, a confiança de Edward começa a desaparecer. Finalmente, ele percebe que aquele não é um orc comum. Na verdade, trata-se de um orc berserker, um dos tipos de orcs mais fortes e perigosos que existem. Edward percebe que não tem absolutamente nenhuma chance de derrotá-lo. Por isso, em vez de continuar lutando, ele imediatamente se vira e foge. Enquanto escapa, lança rapidamente
rapidamente uma barreira mágica ao redor de todos os outros, prendendo os moradores junto com o Orc Berserker. Edward não tem nenhuma intenção de salvar ninguém. Seu plano é usar os moradores presos como isca, mantendo o monstro ocupado enquanto ele garante a própria fuga. Na cabeça dele, alguém tão importante quanto ele não deveria morrer de uma maneira tão miserável. A multidão aterrorizada corre imediatamente até a barreira brilhante e começa a golpeá-la desesperadamente, implorando para que Edward os deixe sair. Não importa o quanto gritem ou supliquem por ajuda, Edward os ignora completamente, pois acredita que sua vida é mais importante. Assistir a tudo aquilo causa uma profunda repulsa em Eftal. Ele não consegue acreditar que alguém que se chama de aventureiro, Hank, abandonaria pessoas inocentes com tanta facilidade. Sem hesitar, Eftal usa sua própria magia de forma casual e desfaz a barreira em um instante. A barreira se despedaça imediatamente, deixando todos sem palavras. Os moradores encaram Eftal em completo choque, e antes que ele perceba, toda a atenção se volta para ele. Eftal rapidamente entende que talvez tenha exagerado um pouco. Ele nunca quis atrair tanta atenção para si. Ao mesmo tempo sabe que não poderia simplesmente ficar parado sem fazer nada enquanto pessoas inocentes eram abandonadas para morrer. Depois de pensar por um momento, Eftal rapidamente elabora um plano. Primeiro, ele lançará uma magia de fogo de nível 3 para distrair todos os presentes. Então, enquanto a atenção de todos estiver concentrada naquele ataque, ele acabará secretamente com o Orc Berserker usando uma poderosa magia de nível 9, sem que ninguém perceba o que realmente aconteceu. Eftal começa lançando a magia de fogo de nível 3. No instante em que a magia se forma, todos ficam chocados ao ver que um garoto tão jovem é capaz de usar magia de nível 3. A incredulidade deles só aumenta ao observarem o feitiço avançando em direção ao Orc Berserker. No entanto, antes mesmo que Eftal tenha a chance de usar secretamente a magia de nível 9 que havia planejado, algo completamente inesperado acontece. Apenas sua magia de fogo de nível 3 é suficiente para derrotar o Orc Berserker, derrubando o enorme monstro ali mesmo. Edward observa toda a cena em completa descrença. Ele não consegue entender como a magia de nível 3 de Eftal conseguiu derrotar o monstro, enquanto sua própria magia de nível 4 não foi capaz nem sequer de deixar um arranhão nele. O mago idoso de antes rapidamente explica que Eftal não lançou simplesmente uma magia comum de nível 3. Ele moldou e refinou a magia antes de dispará-la, aumentando enormemente seu poder até que se tornasse comparável a uma magia de nível 5. Ao ouvir essa explicação, Eftal percebe que Edward não é nem de longe tão habilidoso quanto imaginava. Algo tão básico quanto moldar e refinar magia deveria ser algo natural para um aventureiro rank A experiente. Mas Edward nem sequer se deu ao trabalho de fazer algo tão simples. Eftal percebe que acabou chamando muito mais atenção do que esperava, já que todos ao redor estão olhando na direção dele. Porém, alguns segundos depois, ele nota que na verdade ninguém está olhando para ele. Todos estão encarando o enorme monstro em chamas atrás dele, porque acham que está com um cheiro delicioso. Enquanto todos estão distraídos, ele passa silenciosamente pela multidão e decide que está na hora de partir. Antes de ir embora, ele chama Edward uma última vez. Eftal diz que ele deveria demonstrar mais respeito pelos mais velhos, pois o velho ao lado dele entende muito mais de magia do que Edward jamais entenderá. Eftal também o lembra de que prender aquelas pessoas dentro da barreira foi praticamente uma tentativa de assassinato, e alguém que tenta matar os outros não tem o direito de possuir escravos. Ele ordena que Edward liberte a garota demônio e se entregue. Ver o quanto Eftal é gentil e tranquilo faz a garota demônio enxergá-lo de uma forma completamente diferente. Enquanto Eftal continua sua jornada, ela o segue silenciosamente por algum tempo. Por fim, ele percebe sua presença, se vira e pergunta o que ela quer. A garota demônio pergunta nervosamente se ele aceitaria se tornar seu mestre, pegando Eftal completamente de surpresa. Em seguida, ela cai de joelhos e implora, explicando que, caso ninguém a reivindique, será presa como uma escrava fugitiva. Eftal sabe que agora que o vínculo com seu antigo mestre foi rompido, tecnicamente ela está livre. Porém, isso também significa que qualquer pessoa estranha ou cruel poderia obrigá-la a se tornar escrava novamente. Ela poderia até acabar nas mãos de alguém muito pior do que Edward. Como ela é uma demônio, Eftal se pergunta como acabou se tornando escrava. Ela explica que depois que seu clã perdeu uma guerra contra as nações humanas há muito tempo, os humanos escravizaram seu povo, e desde então eles vivem como escravos. Ao ouvir sua história, Eftal percebe que depois que alguém se torna escravo, escapar dessa vida é quase impossível. A garota demônio também revela que é parente de Merlin, a diretora da Academia de Magia. Ao ouvir isso, os olhos de Eftal se arregalam de surpresa. É a mesma Merlin que ele conheceu mais de 400 anos atrás, e agora ela é a diretora da academia. Percebeu o
quanto ela se tornou bem-sucedida o enche de orgulho. Então ele se lembra de que os demônios vivem por muito tempo, então faz sentido que ela ainda esteja viva. Eftal então pergunta o nome da garota demônio, e ela responde que se chama Anastasia. Sabendo que ela é uma das parentes de Merlin, Eftal não consegue abandoná-la ou permitir que continue sofrendo. No fim, ele aceita se tornar seu mestre. Eles chegam à cidade antes do pôr do sol, e Anastasia pergunta por que pararam ali. Eftal explica que o exame de admissão da Academia de Magia será realizado naquela cidade no dia seguinte. Anastasia fica surpresa ao descobrir que ele pretende se matricular como aluno, principalmente porque já é tão poderoso. Deixando isso de lado, Eftal sugere que encontrem uma pousada para descansar durante a noite. Porém, antes disso, eles precisam comer alguma coisa. Pouco tempo depois, chegam a um restaurante luxuoso. Os garçons parecem hesitar em atender Eftal, pois é raro ver alguém levando uma escrava a um lugar tão caro. Ainda assim, decidem acomodá-lo. Enquanto entram, Eftal percebe os outros nobres lançando olhares de desprezo por ele ter a audácia de levar uma escrava a um restaurante de tão alto nível. Depois de se sentarem, Eftal percebe que Anastasia está no chão em vez de usar a cadeira. Ela explica que escravos devem permanecer ajoelhados ao lado de seus mestres para poder atender às necessidades deles a qualquer momento. Eftal simplesmente diz para ela esquecer tudo o que aprendeu como escrava e se sentar na cadeira. No instante em que Anastasia se senta, um dos garçons se aproxima e avisa Eftal de que é contra as regras do restaurante permitir que escravos se sentem nas cadeiras, pois o lugar é destinado apenas a clientes de alta classe. Ele até começa a pensar que Eftal é pobre demais para pagar por uma refeição ali. Porém, tudo muda no momento em que Eftal coloca 3 gotas de dragão sobre a mesa, deixando o garçom sem palavras. Eftal acha que aquilo ainda não é suficiente, então revela o restante das gotas de dragão escondidas sob o casaco. O garçom imediatamente percebe que uma única gota de dragão vale 500 moedas de ouro. Por isso, muda de atitude, pede desculpas rapidamente e ordena ao restante da equipe que sirva a Eftal e sua convidada com a melhor refeição do cardápio. Quando a comida finalmente chega, Eftal está pronto para comer, mas percebe que Anastasia ainda está nervosa demais para tocar na refeição por ser uma escrava. Eftal mais uma vez diz para ela esquecer tudo aquilo e simplesmente aproveitar a comida. Ele admite que provavelmente ela foi maltratada durante a maior parte da vida e que talvez um dia ele acabe ferindo seus sentimentos sem perceber. Caso isso aconteça, ele diz que ela tem todo o direito de ficar com raiva e contar a ele. Anastasia fica sinceramente surpresa ao ver alguém tratá-la com tanta bondade e justiça, e concorda alegremente. Na manhã seguinte, eles seguem para a Academia de Magia para se inscreverem no exame de admissão. Anastasia também agradece a Eftal por ter comprado roupas novas para ela, e ele diz que ficaram ótimas. Pensando um pouco mais sobre o assunto, Eftal sugere que Anastasia também faça o exame de admissão. Caso seja aprovada, poderá conseguir um bom emprego no futuro. Anastasia não está muito confiante de que conseguirá, mas Eftal tem certeza de que ela ficará bem. Ele consegue sentir que ela possui mais talento mágico do que quase todas as outras pessoas ali. Afinal, ela é uma das descendentes de Merlin. Pouco tempo depois, o instrutor-chefe dá um passo à frente e anuncia que a primeira etapa do exame de admissão será um enorme todos contra todos. Os participantes são informados de que devem lutar até restarem apenas 5 pessoas. Eles podem usar qualquer método que quiserem, desde que consigam derrubar seus oponentes para fora do ringue. O supervisor responsável por acompanhar a prova é, na verdade, um aventureiro de rank B que fica encarregado dessa parte do exame de admissão todos os anos. No entanto, depois de assistir ao exame por tantos anos, o supervisor raramente viu alunos que realmente se destacassem. Por causa disso, ele não tem grandes expectativas para o grupo de candidatos deste ano, e acredita que a batalha não será diferente das outras que já presenciou. A batalha campal começa pouco depois, e os participantes imediatamente começam a lutar. A estratégia mais comum é eliminar os alunos mais fracos o mais rápido possível, antes que eles se tornem um problema mais tarde. Por causa disso, vários estudantes rapidamente se juntam contra Eftal e Anastasia, presumindo que os dois serão alvos fáceis. No entanto, o supervisor fica completamente chocado quando Eftal consegue derrotar 9 estudantes sozinho. Ele percebe que Eftal está usando algum tipo de magia de aprimoramento físico, mas ainda assim fica surpreso ao ver alguém tão jovem sendo capaz de utilizá-la em um nível tão elevado. Anastasia então decide entrar na luta e lança um feitiço de vento de nível 3. Os outros estudantes ficam atônitos, pois um feitiço de nível 3 é considerado uma magia avançada para alguém da idade deles. Eftal percebe que Anastasia precisou recitar um encantamento antes de lançar o feitiço, então pergunta por que ela precisa fazer isso. A Anastasia fica confusa com a pergunta, pois não acredita que seja possível usar magia sem recitar um encantamento.
Eftal então decide provar que ela está errada. Ele começa a lançar simultaneamente 4 feitiços de vento de nível 4, sem usar nenhum encantamento, deixando Anastasia e os outros estudantes completamente chocados. O poderoso feitiço imediatamente arremessa todos os participantes restantes para fora do ringue, encerrando a batalha em um instante. O supervisor fica completamente incrédulo com o que acabou de testemunhar. Ele jamais esperava ver alguém tão jovem quanto Eftal usar uma magia tão poderosa sem sequer precisar de um encantamento. Com todos os oponentes derrotados, o supervisor anuncia oficialmente que Eftal e Anastasia venceram essa etapa do exame de admissão. Em seguida, acontece a prova escrita. Eftal se senta e olha para a folha da prova, mas rapidamente considera tudo extremamente entediante. Há simplesmente perguntas demais, e ele sente como se o exame estivesse demorando uma eternidade. No entanto, Eftal não acha as perguntas difíceis. Em sua vida anterior, ele já havia dominado completamente o estudo da magia. Então, o conhecimento cobrado na prova é algo que ele já conhece muito bem. Cerca de 1 hora depois, a prova escrita finalmente chega ao fim. Eftal solta um suspiro de alívio e diz a Anastasia como está feliz por finalmente ter terminado de responder a todas aquelas perguntas. No entanto, Anastasia de repente informa que ele não deveria ter respondido a todas as perguntas da prova. Ele deveria escolher apenas uma questão que estivesse mais relacionada à sua própria área de estudo e responder somente aquela. Ao ouvir isso, Eftal fica completamente chocado. Ele não consegue acreditar que passou todo aquele tempo respondendo a cada uma das perguntas quando precisava responder apenas uma. As provas finalmente são corrigidas, e as autoridades da escola ficam completamente atônitas quando veem os resultados de Eftal. Ele consegue a incrível pontuação de 958 pontos, tornando-se a maior nota já registrada na história do exame. O diretor imediatamente fica desconfiado e presume que Eftal deve ter trapaceado de alguma forma. No entanto, antes que ele possa tomar qualquer providência, o supervisor da batalha campal entra na sala. O supervisor explica que durante a batalha campal, Eftal conseguiu lançar 4 feitiços de nível 4 em paralelo. Com base na habilidade impressionante que Eftal demonstrou durante a batalha, o supervisor acredita ser extremamente improvável que ele precisasse trapacear em uma simples prova escrita. O diretor então começa a pensar no nome de Eftal. Ele se lembra de que o infame Imperador do Relâmpago também tinha exatamente o mesmo nome. Isso faz com que ele se pergunte se Eftal poderia de alguma forma ser a reencarnação do lendário mago. Alguns dias depois, todos os candidatos se reúnem ao redor do quadro de avisos da escola, para descobrir se foram aceitos na Academia de Magia. Eftal examina cuidadosamente a lista, tentando encontrar seu nome. Enquanto ainda está procurando, Anastasia corre até ele e o abraça. Ela conta animadamente a Eftal que foi aceita na turma especial de magia. No entanto, Anastasia rapidamente percebe que está abraçando Eftal na frente de todos os outros estudantes. Ela imediatamente fica envergonhada ao notar que todos estão olhando para ela. Eftal apenas a parabeniza antes de voltar sua atenção para o quadro de avisos. Eftal continua procurando seu nome, mas, não importa quantas vezes examine a lista, não consegue encontrá-lo em lugar algum. Por fim, ele percebe que seu número de inscrição nem sequer está na lista. Eftal imediatamente presume que foi rejeitado. Ele começa a se perguntar se a escola realizou secretamente algum tipo de teste de aptidão, sem contar a ele, e o rejeitou porque ele não passou. Anastasia fica furiosa e diz que vai reclamar com a escola sobre a situação. No entanto, Eftal rapidamente a chama de volta e pede que ela não faça isso, pois só o deixaria ainda mais envergonhado. Nesse momento, os dois percebem outro quadro de avisos ali perto. Ele é diferente da lista comum de aprovados e parece estar reservado para anúncios especiais. Quando Eftal olha para ele, de repente vê seu próprio nome escrito ali. Ele descobre que a escola o classificou como um aluno de elite especial. Eftal não entende muito bem o que significa ser um aluno de elite especial, mas fica principalmente aliviado por realmente ter sido aceito na escola. Pouco tempo depois, Anastasia explica que ser um aluno de elite especial traz muitos benefícios exclusivos. Eftal terá isenção total da mensalidade e até receberá comida de graça enquanto estiver estudando na academia. No entanto, Eftal não fica muito impressionado com esses benefícios. Ele rapidamente percebe que essas vantagens provavelmente fazem parte da imagem pública da escola e são uma forma de mostrar a todos o quanto seus alunos de elite especiais são importantes. Em vez de ficar animado com toda a atenção, Eftal começa a se preocupar que ser tratado como um aluno especial talvez cause mais problemas do que benefícios. Afinal, ele não quer que todos observem cada movimento seu ou tentem
constantemente descobrir quem ele realmente é. Eftal já tem seu próprio objetivo em mente. Ele planeja aproveitar a enorme biblioteca da escola, enquanto mantém o perfil mais discreto possível. Seu principal objetivo é pesquisar secretamente todo o conhecimento e os materiais de estudo da academia. Eftal espera que, ao estudar tudo o que conseguir encontrar, finalmente possa descobrir algum avanço relacionado à aptidão mágica. Mas agora que Eftal recebeu uma classificação tão alta, ele começa a se perguntar se realmente conseguirá manter um perfil discreto. Com a escola já prestando tanta atenção nele, passar despercebido pode ser mais difícil do que ele imaginava. Enquanto Eftal e Anastasia caminham pelos terrenos da escola, Eftal de repente avista alguém familiar. No instante em que a vê, ele imediatamente a reconhece como Merlin. Merlin cresceu bastante desde a última vez que Eftal a viu, mas ele não tem nenhuma dúvida de que é realmente ela. Eftal sabe que Merlin o conhece muito bem, então se ela conseguir olhar direito para ele, poderá facilmente descobrir quem ele realmente é. Isso pode se tornar um enorme problema, porque Merlin pode revelar publicamente que Eftal é na verdade o Imperador do Relâmpago. Eftal rapidamente se esconde atrás de uma parede e tenta evitar ser visto por Merlin. Ele sabe que a coisa mais segura a fazer é se afastar dela o mais rápido possível. Então Eftal agarra a Anastasia e tenta sair dali antes que Merlin perceba sua presença. No entanto, Eftal logo percebe que apenas se esconder de Merlin não será suficiente. Mesmo sem vê-lo diretamente, Merlin ainda consegue sentir sua energia. De repente ela para e percebe que Eftal deve estar por perto. Então começa a vasculhar a área, seguindo a energia que consegue sentir. Eftal tenta fugir o mais rápido possível, mas Merlin acaba alcançando. Ela corre até ele e imediatamente faz uma pergunta direta. Ela quer saber se ele tem algum tipo de ligação com o Imperador do Relâmpago. Eftal imediatamente nega saber qualquer coisa sobre o Imperador do Relâmpago e se recusa a dar a Merlin qualquer motivo para suspeitar dele. Sem perder mais tempo, ele foge rapidamente com Anastasia, antes que Merlin possa fazer qualquer outra pergunta. Quando finalmente conseguem sair do local, Eftal se vira para Anastasia e pergunta se ela conseguiu reconhecer Merlin. Anastasia admite que sente até vergonha de dizer isso, mas nunca chegou a conhecer Merlin pessoalmente. Eftal fica surpreso, mas Anastasia explica que ela e Merlin são apenas parentes muito distantes. Como o grau de parentesco entre as duas é tão distante, elas nunca tiveram a oportunidade de se conhecer. Eftal então percebe que isso realmente faz sentido. Afinal, Anastasia e Merlin não se parecem muito, então seria compreensível que Anastasia não fizesse ideia de como Merlin era. Algum tempo depois, os novos alunos se reúnem para a cerimônia de orientação. Durante o evento, Merlin é apresentada como a diretora da Academia Altena e faz um discurso de boas-vindas aos novos estudantes. Quando o Merlin termina seu discurso, Eftal finalmente entende por que ela está ali. Ele percebe que ela não é professora da academia, o que significa que não terá que se preocupar em encontrá-la novamente tão cedo. No entanto, justamente quando Eftal pensa que tudo ficará bem, o reitor de repente o chama para a frente de todos e o apresenta como um dos alunos de elite especiais da academia. No instante em que Merlin ouve o nome de Eftal e percebe que é o mesmo nome de seu antigo mestre, ela imediatamente tem certeza de que aquele garoto é realmente ele. Eftal logo percebe que seu plano de levar uma vida tranquila desmoronou por completo. Mais tarde, como era de se esperar, todas as garotas da turma imediatamente cercam Eftal. Elas ficam fascinadas por ele por ser um aluno de elite especial e acham que seu status o torna incrivelmente admirável. Anastasia observa todas as garotas ao redor de Eftal e começa a sentir um pouco de ciúmes. No entanto, antes que a situação avance ainda mais, Merlin de repente se aproxima de Eftal e coloca a folha com a pontuação de sua prova sobre a carteira dele. Ela está com uma expressão claramente irritada. As garotas percebem imediatamente que algo sério está acontecendo, então saem rapidamente e deixam Merlin e Eftal conversarem em particular. Merlin começa perguntando a Eftal se ele conhece o conceito de reencarnação. Eftal imediatamente se pergunta se Merlin já descobriu sua verdadeira identidade. No entanto, ele decide se fazer de desentendido e finge não fazer ideia do que ela está falando. Merlin então explica por que está desconfiada. Com base nas respostas dadas por Eftal durante a prova escrita, ela percebe que sua compreensão da teoria mágica está correta. No entanto, há algo estranho no conhecimento que ele demonstrou. A teoria mágica de Eftal é, na verdade, baseada em ideias que eram utilizadas há mais de 400 anos. É por isso que suas respostas foram tão difíceis de compreender no início. Eftal imediatamente percebe que cometeu um erro grave. Ele havia baixado a guarda e, sem querer, revelou um conhecimento que já não deveria existir na era moderna. Ele sabe que esse pequeno erro pode arruinar completamente seus planos e expor sua verdadeira identidade. Por isso, Eftal decide tornar sua mentira ainda mais convincente. Ele
Ele diz a Merlin que o Imperador do Relâmpago teve uma amante secreta e teve um filho com ela em segredo. O próprio Imperador do Relâmpago treinou essa criança e ensinou a ela tudo o que sabia sobre magia. No entanto, a criança foi mantida escondida do público e criada em um vilarejo distante, para que pudesse viver uma vida tranquila, longe de toda a atenção ao redor do Imperador do Relâmpago. Eftal então afirma que é descendente dessa criança secreta. Ele se apresenta como Eftal Orcott, o 13º. Em seus pensamentos, Eftal pede desculpas a Merlin por estar mentindo para ela, mas sabe que por enquanto é assim que as coisas precisam ser se ele quiser proteger sua identidade. Depois de ouvir a história, Merlin fica um pouco triste por seu mestre nunca ter contado a ela um segredo tão importante. Ela não consegue acreditar que o Imperador do Relâmpago teve uma família secreta inteira, da qual ela não sabia absolutamente nada. No entanto, sua tristeza rapidamente se transforma em empolgação. Merlin fica ansiosa para descobrir se um dos descendentes de Eftal poderia realmente ser mais forte do que ela. Em seguida, ela informa a Eftal que a academia em breve realizará batalhas simuladas entre os alunos. Merlin então pergunta se ele estaria disposto a lutar contra ela. No instante em que Eftal ouve isso, ele imediatamente sente um calafrio. Ele sabe que lutar contra Merlin pode ser extremamente perigoso para seus planos. Se batalhar seriamente contra ela, há uma grande chance de acabar revelando o quanto realmente é poderoso. Isso apenas atrairia ainda mais atenção para ele. A escolha mais lógica seria recusar o desafio de Merlin e evitar completamente a batalha. No entanto, o coração de Eftal diz o contrário. Apesar de conhecer os riscos, Eftal acaba aceitando o desafio de Merlin. No fundo, ele está realmente animado com a oportunidade. Afinal, Merlin passou os últimos 400 anos desenvolvendo sua magia e ficando cada vez mais forte. Eftal não consegue deixar de se perguntar o quão poderosa ela se tornou durante todo esse tempo. Esse foi o final do 5º episódio. Inscreva-se e ative o sininho para não perder a parte 6 e assista ao próximo vídeo na tela.